Eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. O assunto hoje aqui é sério. Nós vamos entrevistar o Dr. Murilo Bertazzo, oftalmologista, especialista em catarata refrativa e ceratocone. Ele vai explicar tudinho pra gente. Né? Muito obrigado, Luca, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho desses temas que eu gosto bastante, né? Sou especializado nisso. E bater um papo legal aí, descontraído. Primeiro eu vou te perguntar algumas coisas. Vamos lá. Você é médico há quanto tempo? Porque eu achei, quando você entrou aqui, eu achei que você estava fazendo cursinho. Tem só cara de Nossa, jovem, mas tem isso, hein? 34 anos já nas costas. Bom isso, hein, doutor? Muito bom. Me formei em 2013 em medicina, aqui na FAMERP, em São José do Rio Preto. Então você é bom. Aí eu fui para São Paulo fazer oftalmologia, residência na Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Então você é ótimo. 3 anos lá, mais 1 ano de especialização nessa área, catarata, cirurgia refrativa e ceratocone. E estou concluindo agora meu doutorado em ceratocone, que faço lá. E voltei para Rio Preto faz mais ou menos 1 ano que estou aqui fixo mesmo. Trabalhando você era aqui. De Rio Preto? Eu morei em Rio Preto, fiz medicina aqui e fui para São Paulo. Mas você não é da família do Bertazzo? Sou da família. Que é família uma família de médicos. São né? Meus avós, médicos, ginecologistas, minha mãe, meus tios. Família de médico, né? Médicos. Não podia fugir todo mundo da área, né? Acabei indo e oftalmologia também. É uma paixão sua? Oftalmologia eu tive contato... desde jovem, porque meu tio, o Dr. José Renato Bertazzo, da HO Redentora também, que é onde eu estou trabalhando, né? Também é oftalmologista. Então, eu conhecia um pouco, né? Eu já ia lá, acompanhei quando inaugurou o HO Redentora. Ali, eu lembro da inauguração. Na faculdade, eu me interessei mais também por isso, a parte ótica da visão. É uma especialidade que vai crescer muito, porque com o uso dos aparelhos eletrônicos, todo mundo vai precisar de oftalmologista. Com certeza, tá um boom de miopia aí, o pessoal fica o dia inteiro no celular, não sai da frente do computador, falta de exercício ao ar livre, tudo isso influencia o aumento da miopia. E também todo mundo vai precisar de óculos, pelo menos aos 40 anos de idade, assim, catarata lá no futuro. Ai, meu Deus do céu. Vamos falar das suas especialidades, então. Vamos começar por catarata, que eu acho que é o mais conhecido? Não, vamos começar da refrativa. Cirurgia refrativa, ok. Que tem muita gente que faz, né? Ela corrige a miopia. Cirurgia refrativa é uma cirurgia feita para fazer com que o paciente fique mais independente dos óculos. Ou seja, eu vou corrigir com essa cirurgia o erro refrativo do paciente, ou seja, o grau do paciente. Tanto miopia, que é a dificuldade de ver de longe, o astigmatismo, que atrapalha de longe e de perto, ou a mesma hipermetropia, que atrapalha normalmente mais de perto. Tá. Então, é uma cirurgia normalmente feita a laser, que a gente faz, tem várias técnicas, as mais conhecidas são o LASIK ou o PRK, que a gente faz para corrigir isso e deixar o paciente livre do óculos. Não dá ponto, nada? É uma cirurgia... Não dá ponto, é uma cirurgia a laser, rápida, né, menos de 15 minutos, bem segura, indolor, né? Tem suas indicações e contraindicações, mas quando bem indicado, os resultados são excelentes, né? E diminui muito o grau? Às vezes a pessoa até deixa de usar óculos? Isso, na maioria das vezes sim. Essa é a intenção da cirurgia, diminuir o grau do paciente, deixar ele independente dos óculos, para enxergar sem o auxílio óptico, né? Sem os óculos, né? A gente precisa de alguns requisitos para indicar essa cirurgia. Normalmente, primeiro, o paciente tem que ser acima de 21 anos, porque normalmente até os 21 anos o grau ainda está mudando bastante, em média, né? É onde se estabiliza. Tem que estar com o grau estável, mais ou menos em 1 ano, assim, sem haver mudanças, né? Porque a cirurgia em si, ela corrige o grau, mas ela não faz estabilizar o grau. Ela não então tem que estar... Ela corrige. Então, estabilizou o grau, aí a gente pode ver de operar. Terceiro, a gente precisa fazer exames nesse paciente para ver a córnea do paciente. A córnea é a parte da frente
Aqui, essa parte transparente que a gente tem na frente do olho, na frente do colorido dos olhos. A gente vai medir a curvatura, a espessura, para ver se é compatível com uma cirurgia. Porque nem todo mundo pode fazer. Então, a gente faz esse exame para ver se o paciente pode ou não, se tem alguma contraindicação ou não. Se tiver todos esses critérios ok, ele pode fazer a cirurgia, a gente vai escolher qual técnica, aí cada uma das técnicas, LASIK ou PRK, tem suas vantagens e desvantagens. No final, as duas são ótimas, os resultados são bons com as duas, mas... O LASIK, por exemplo, é uma técnica que a recuperação é mais rápida. Como que funciona? A gente usa um laser na córnea do paciente para... A córnea, imagina que é uma lente transparente que a gente tem aqui na frente do olho. A gente usa um laser para cortar uma lamela e abrir essa córnea. A gente vai aplicar o laser nesse leito que a gente abriu e reposiciona essa lamela. Então, a gente trata o grau assim. E a recuperação é muito rápida. Na primeira semana, o paciente já está muito bom a visão. O PRK, algumas pessoas não podem fazer LASIK e fazem PRK, porque a córnea às vezes é muito fina e é uma contraindicação ao LASIK. Então, o PRK, como a gente faz? A gente usa um laser só, a gente pega e raspa o epitélio da córnea, a parte superficial da córnea, e aplica o laser em cima para tratar o grau. Aí a gente põe uma lente de contato, que a gente chama de terapêutica, que é como se fosse um band-aid para ajudar na cicatrização durante uma semana. Então, como tem essa cicatrização aí, a recuperação é um pouquinho mais demorada. Então, a primeira semana fica mais embaçadinho o olho. Com uma semana, a visão já fica boa para voltar a trabalhar. Então, a gente já faz o trabalho uma semana. Você já e com fez um mês já tá legal. Dessas cirurgias? Várias já. Eu fiz várias, eu especialista nisso. E a procura é muito grande? É grande porque muita gente eu tenho uma filha não gosta de usar óculos, 14 graus. 14 graus, alto bastante, né? Quando a gente foi ver para fazer essa cirurgia, ela ainda era jovem. Sim. E daí depois ficou, né? Agora vamos levar ela lá para você Leva lá para avaliar. 14 graus é um grau muito alto, né? A cirurgia refrativa às vezes não consegue chegar a graus tão altos mas como melhora. 14. Mas a gente pode, tem gente que, dependendo da indicação, pode diminuir. E existem outras alternativas para a cirurgia refrativa, não só a laser. Existem alternativas que a gente implanta uma lente intraocular dentro do olho, que a gente chama de lente fáscica. As lentes fáscicas são lentes que ficam na frente do cristalino do olho, para corrigir o grau. São lentes intraoculares que ficam dentro do olho. É uma lente de contato dentro do olho. Como se fosse isso. É uma lente bem pequenininha que a gente põe lá dentro do olho para corrigir o grau do paciente. Então, essas lentes que a gente chama de lentes fáscicas, por que fáscica? Fáscico vem de cristalino. Cristalino é aquela lente que a gente tem dentro do olho. A gente coloca uma outra lente na frente dela para corrigir esse grau de miopia que é muito alto, que às vezes a gente não consegue corrigir com laser. E diz que a miopia, se você deixar o grau muito alto, é perigoso, né? Com o passar dos anos, você pode ter um deslocamento de retina. O que acontece é que quem tem alta miopia tem o olho muito grande. E esse olho muito grande, imagina que o olho é uma bexiga, a gente vai esticando essa bexiga. Então, a parede do olho, da retina, fica fina. Então, ela tem uma propensão maior a ter rasgos nessa retina. Entendi. E quando a gente tem rasgos nessa retina, entra líquido nela e ela pode descolar da parede do olho. E esse é o descolamento de retina. Por isso, quem tem alta miopia, operado ou não, tem esse risco. Então, sempre quem tem alta miopia tem que acompanhar pelo tamanho do olho. Mesmo se o paciente operou e não tem mais miopia, o olho dele é grande. Então, ele sempre tem que ficar esperto com sinais de descolamento de retina, que são flashes de luz na visão. Moscas volantes são esses pontinhos que a gente vê, às vezes, balançando. Se isso aumentar de uma hora para outra, é um sinal que deve ser avaliado. Ou a visão diminui assim de fora para dentro, como se tivesse uma cortina fechando a visão. Quando tem esses sintomas, quem tem alta miopia deve correr no oftalmologista para fazer um exame de mapeamento de retina, dilatar o olho, para o médico ver lá dentro se a retina está bem, se está colada, se tem buraquinhos, para fazer um laser. Porque se tiver um buraco e a gente vê precocemente, antes de descolar a retina, né, a gente faz um laser lá, cauteriza esse buraco para não descolar mais. Ai, que espetáculo, né? Ai. E me fala uma coisa, qual que é o outro? Nós falamos da refrativa. Agora vamos falar da catarata. Eu tenho escutado muita gente falar de catarata. Antigamente não era tão normal assim. Catarata sempre existiu, na verdade. Meu pai teve catarata. O que acontece é que talvez antigamente se esperava mais para operar do que hoje.
Porque hoje, com as entendi. técnicas novas, o avanço da cirurgia que chama facoemulsificação, é considerado muito mais seguro e a recuperação muito mais rápida do que antigamente, que a cirurgia precisava de fazer uma incisão muito grande, dar ponto no olho. Os aparelhos que chama facoemulsificador, que usa ultrassom para quebrar catarata, entregavam uma energia muito alta às vezes e que não conseguia. E hoje os aparelhos são melhores, mais otimizados para isso. Antes nem se usava esses aparelhos, usava uma técnica que abria a córnea e tirava a catarata também. Era complicado, né? Tinha que esperar estar no... Isso. Tinha que esperar estar muito grande para indicar. Então, muitas vezes, a paciente não operava porque ele tinha uma visão ok com a catarata. Tá. Mas a catarata, o que é a catarata, né? A catarata, lembra do cristalino que eu falei? Da lente que a gente tem dentro do olho? Ela é transparente. Como esse copo aqui é transparente. Com a idade, envelhecimento e outros fatores de riscos, por exemplo, como tabagismo, fumante, uso de corticoide, diabetes ou secundário a algum trauma, ela perde essa transparência. Então, imagina, a luz entra dentro do olho e bate numa lente que está opaca. Ah, entendi. Então, a visão fica nublada, não fica boa. Então, isso é a catarata. É uma lente que deixou de ser transparente e atrapalha a visão. E o principal fator de risco é a idade mesmo, a partir dos 60 anos que começa a catarata em todo mundo. Uns antes, outros depois, né? E é a principal causa de cegueira reversível do mundo. Tirando os erros de grau, né? Os erros refracionais que a gente corrige com óculos, ela é a principal causa de cegueira reversível. Reversível por quê? Porque ela diminui a visão, mas você tira ela do caminho e a visão melhora. A pessoa enxerga depois normal. Isso. A cirurgia é basicamente uma facoemulsificação. A gente vai lá com uma microincisão no olho, geralmente menor do que 2,5 milímetros. A gente entra com os instrumentos lá, que chama facoemulsificador, que usa ultrassom, como se fosse uma broca, assim, para quebrar a catarata e aspirar ela. E aí a gente planta no lugar dessa catarata uma lente transparente, artificial no lugar. Por quê? Porque a gente tem que colocar aqui, a catarata é uma lente que perdeu sua função, que ficou opacificada, então a gente tem que colocar uma transparente no lugar. E é aí que a gente aproveita e pode colocar uma lente que corrige o grau do paciente. É o que eu te falei, que ontem eu fui lá numa loja lá da Redentora, e a moça falou, eu queria fazer cirurgia de catarata para pôr a lente, parar de usar óculos. Eu falei, mas se tem catarata? Não, não tem, mas é a única que põe a lente para corrigir. Exatamente. E aí que entra as indicações mais precoces, né? Antigamente, como a gente estava falando, a cirurgia era uma incisão grande, dava muito ponto, gerava, às vezes, muito astigmatismo, era difícil de acertar o grau do paciente com a lente, as lentes não eram boas. As fórmulas para calcular essas lentes, porque existem fórmulas, existem exames pré-operatórios que a gente faz para medir o olho, várias distâncias do olho, para a gente fazer uma fórmula matemática para acertar que lente que a gente vai colocar dentro do olho. Tudo isso evoluiu. Então, hoje a gente consegue acertar muito bem a lente que a gente coloca dentro do olho com uma incisão pequena, com uma cirurgia muito segura. Então, antigamente indicava com cataratas com um paciente com uma visão muito ruim e já muito mais velhos. Hoje em dia a gente indica muito mais precoce. Hoje em dia de 30 e poucos anos faz catarata? Não, também não. Mas acima de 55 anos. A gente é autorizado acima de 55 anos a fazer a cirurgia com segurança. Abaixo de 55 anos, normalmente a gente não faz, a não ser que haja muita necessidade. Por quê? Aumenta a chance também de ter um risco de descolamento de retina no futuro. Fazer cirurgia de catarata abaixo de 55 anos. Entendi. Né? Porque mexe com as estruturas intraoculares, com o vítreo, então pode levar a um descolamento de retina no futuro. Aumenta esse risco. Então, é seguro fazer acima de 55 anos. Não é risco de nada, né? Isso. Agora, acima de 55 anos, se o paciente já tiver uma catarata, ou não, estiver muito no início, mas ele tiver um grau muito alto e quiser fazer essa cirurgia, ele está autorizado a fazer, né? Claro, tem que avaliar os riscos, os benefícios, os exames todos. Coloca uma lente intraocular, e aí tem lentes intraoculares que corrigem a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo. Tem lentes intraoculares que a gente chama de multifocais, que melhora a visão de longe, perto e meia distância. Nossa, que espetáculo. A medicina evoluiu muito. Né? Então, muitas vezes o paciente, depois de operar a catarata, ele pode ficar independente dos óculos, né? Ficar livre dos óculos. Dependendo do caso, claro. Tem que fazer uma avaliação, tudo tem... Mas é muito, muito interessante. Você vê a evolução, né? Antigamente, catarata era uma coisa assim, tem catarata, vai ficar cego.
Não era mais ou menos isso? Era uma coisa... Era mais difícil. Mais antigamente nem se colocava lente intraocular, então os pacientes tinham que usar aqueles óculos, daí que vem óculos fundo de garrafa, porque realmente era grosso assim, porque já que não colocava lente dentro do olho, tinha que usar em torno de 20 graus para corrigir depois da cirurgia. Os Fogaça da minha família, tudo 20 graus, aqueles óculos, que era aquele negócio, né? Você viu como se fosse uma espiral, assim, na lente, né? Exatamente. Então, hoje em dia, isso aí evoluiu muito, né? Conseguimos fazer cirurgias com incisões minúsculas, não precisa nem de ponto a cirurgia. A recuperação, normalmente, é muito rápida, né? Normalmente bem indolor para o paciente. E os resultados são fantásticos, né? É a cirurgia mais feita do mundo, a cirurgia de catarata. É a mais feita do mundo? Pensa, todo mundo vai ter catarata cedo ou tarde. Então, é um procedimento... É a principal causa de cegueira reversível do mundo e também é uma das cirurgias mais feitas no mundo. Então, não é à toa que ela evoluiu bastante, E é uma cirurgia, o tempo de duração dela é curta também, doutor? Curta, em torno de 15 minutos, no máximo. Nossa, assim. quantas cirurgias você faz por dia, às vezes? Às vezes a gente faz 7 por dia, 8, tem gente que faz muito mais. Tá. Eu acho que eu já fiz mais umas 3.000 cirurgias aí de catarata. Nossa Se for pensar desde Senhora. quando eu comecei a operar. Bastante. Só você, imagine o mundo inteiro. Muita gente. Tem muito paciente. Muito paciente com catarata. E os resultados são muito bons. Vem cá, o paciente, ele percebe que ele tem a catarata como? Como que é o sinal, assim, que eu devo ir lá? Acho que eu tô com catarata. Ele vai diminuindo a visão, embaçamento visual, a visão fica mais nublada. Às vezes, para dirigir, ele percebe que está mais difícil. Quando, às vezes, vem luz na sua frente, o sol batendo no olho, e às vezes pode dar um pouco mais de desconforto. E às vezes o óculos, mesmo mudando o óculos, não resolve. Isso são sinais de catarata mais avançada, mais madura. Tá. E a catarata inicial, o paciente às vezes não percebe, mas fazendo um exame médico, ele pode detectar. Por isso que tem que ir ao oftalmologista anualmente? O ideal é fazer exame anual, né? Com o oftalmologista, principalmente a partir dos 40 anos, né? Se o paciente nunca teve nada, a partir dos 40 anos é bom vir, porque também é bom ver a pressão intraocular, né? Que é para ver se o paciente tem risco de glaucoma, que é outra doença silenciosa que existe, né? Que tem a ver com o aumento... Só tem jeito de saber isso fazendo a medida da pressão? Só medida da pressão e avaliando o nervo óptico também, né? Tá. E às vezes fazendo até exames complementares como campimetria, né? Que o glaucoma é uma outra doença silenciosa que existe aí, que a partir dos 40 anos começa a aumentar a prevalência, então é bom acompanhar também isso aí, né? E no oftalmologista para ver tudo, né? Na consulta oftalmológica completa, o paciente vai, não é só o grau, só o óculos, vai ver o grau, o óculos, precisa de óculos de longe, de perto, a partir dos 40 anos, a presbiopia, que é a dificuldade de enxergar de perto. Tinha só para ver o grau, né? Então, a oftalmologia evoluiu muito desses anos para cá. Muito, eu estou impressionada com essas... Tudo que você fala, eu acho que eu tenho. Agora, a tua última especialidade. Bom, o ceratocone, né? O ceratocone. Você já ouviu falar de ceratocone? Não, nunca tinha ouvido falar. A gente está até no Junho Violeta, que é o mês de conscientização do ceratocone, né? A gente está terminando agora esse mês. Por quê? Que o ceratocone se você puder pôr aquela imagem lá, é uma doença da córnea. Córnea, como eu disse, essa parte transparente do olho. É uma lente, né? Que fica na frente da íris, do colorido do olho. E ela é transparente, ela é redondinha, então ela tem que ser perfeita para você enxergar. No ceratocone, o que acontece? Essa córnea vai curvando, ela fica mais pontuda e mais afinada. Por isso, ceratocone, ela fica no formato de cone. Entendeu? Tá. Isso é microscópico, ele não percebe. O paciente, normalmente, ele começa a piorar a visão, aumentar o grau, aí ele põe o óculos, melhora, mas de repente o óculos já não resolve mais a vida do paciente, porque às vezes a córnea está muito curva, muito pontuda, então o óculos não consegue melhorar a visão do paciente. E a gente vai investigar, às vezes ele tem esse ceratocone aí. E a sensação dele como se estivesse caindo um véu, assim, mais ou menos. Na verdade, a sensação é de dificuldade de enxergar.
sensibilidade à luz, distorção da visão, não consegue enxergar direito, o grau vai aumentando, principalmente o astigmatismo, às vezes a miopia também vai aumentando, e ele vai, todo ano ele vai voltando, vai fazendo óculos, o grau vai aumentando, e o óculos não fica bom mesmo com o grau novo, então isso é um fator de risco. O fator de risco também é familiar, uma doença que pode ter história familiar em 10% dos casos. Então, se o pai e a mãe tiver ceratocone, os filhos, é bom fazer uma avaliação para ver se tem ou não. E muito importante, e aí entra o mês do junho violeta para lembrar da doença, coçar o olho. O ato de coçar o olho é muito ruim para o ceratocone, inclusive pode desencadear o ceratocone e piorar o ceratocone. Por isso não devemos esfregar, coçar o olho. O ato de esfregar, coçar o olho, leva a alterações nessa córnea, inflamação na córnea, que faz desencadear esse afinamento aí. Mas o ceratocone normalmente é uma doença que acontece assim na adolescência, inicia na adolescência. Então, esses são os pacientes que a gente tem que tomar mais cuidado, adolescente, principalmente que tem atopia, alergias, rinite, que coça o olho, com história familiar, que a visão está ruim, leva para investigar, que a gente vai investigar se tem ou não, né? E é uma doença progressiva. Se não tratar, o que acontece? Isso vai evoluindo. O paciente que tinha uma visão boa, às vezes, no início com o ceratocone pequeno, pode ficar com uma visão ruim. E existe tratamento para isso. Antigamente, não, mas... tratamento que não é cirúrgico. É cirúrgico, mas é feito com luz ultravioleta. Chama crosslink de córnea. O que ele faz? Como eu disse, o ceratocone é uma doença que vai piorando. Então, antigamente, muitos pacientes perdiam a visão, tinha que fazer transplante de córnea, porque não tinha tratamento para parar o ceratocone. Então, o que a gente tem hoje? Tem o crosslink de córnea. É um tratamento que, se a gente vê que o paciente tem ceratocone, em consultas sucessivas, a gente vê que esse ceratocone está piorando, a gente propõe esse tratamento. A gente coloca na córnea do paciente uma substância chamada riboflavina, que é uma vitamina, junto com luz ultravioleta. Isso faz uma reação química nessa córnea e ela fica mais dura. Então, ficando mais dura, ela não encurva mais. Então, se a gente detectar um ceratocone pequeno e fazer esse crosslink, o paciente pode mudar a história de vida do paciente. O paciente pode ter uma visão boa e nunca precisar, por exemplo, de um transplante de córnea. Então, isso é o interessante do tratamento. Isso, assim, para parar a progressão, não para melhorar a visão. Tem muita gente que tem essa... Cada vez mais se descobre que é uma doença muito prevalente. Em torno de 1 para 2 mil casos, um caso em cada 2 mil pacientes tem ceratocone. Uma pessoa em cada 2 mil. E pessoas têm... E acredita-se que ainda é maior, porque as pessoas não sabem. Elas não sabem e cada vez a gente define diagnósticos mais precoces para essa doença. Como a gente faz o diagnóstico? A gente tem que ir no oftalmologista, mas existem exames específicos para fazer um diagnóstico precoce, como uma topografia ou tomografia de córnea, que é um exame que a gente vai avaliar a curvatura da córnea e a espessura dela. Se a gente vê que essa curvatura é maior do que o normal ou está afinada, a gente pode fazer o diagnóstico precoce, e se o paciente a gente tiver uma visão boa e a gente vê que está evoluindo, faz o crosslink para garantir que a visão não piore. Agora, tem gente com ceratocone mais avançado que não tem visão boa de óculos, com óculos, por exemplo, e não consegue usar óculos. Aí a gente tem que entrar na reabilitação visual do paciente, né? Melhorar a visão do paciente. Reabilitação, existe jeito de fazer isso? Existe. Então, se, por exemplo, o crosslink é para parar a progressão, não é para melhorar a doença, não é para melhorar a visão. Agora, o paciente tem uma visão ruim, como que a gente melhora a visão dele? O óculos não está dando certo, a gente tenta lente de contato rígida, porque a lente de contato rígida vai cobrir essa região distorcida da córnea e permitir que o paciente tenha uma visão melhor, grande maioria das vezes. Mas o paciente não consegue usar lente, não deu certo lente, tem outro tratamento também que a gente pode propor, chama implante de anel intraestromal, ou anel de Ferrara, que o pessoal às vezes conhece mais. A gente coloca um segmento de anel dentro dessa córnea aqui, que fazendo com que ela fique menos curva. Ficando menos curva, o paciente às vezes melhora muito a visão e consegue, por exemplo, usar um óculos, enxergar bem de óculos, coisa que ele não conseguia antes. E, claro, se nada funciona, por último a gente tem o transplante de córnea, que é a nossa última cartada, que tira essa córnea ruim e coloca uma córnea doada nova. Que daí tem que ser doada, né? Tem os doadores. Tem que entrar em uma fila de transplante, é uma cirurgia mais invasiva.
tem que ter um acompanhamento longo, pode ser necessário fazer mais de um se tiver rejeição. Por isso que É como qualquer... o importante é a prevenção, que no junho violeta a gente lembra, não coçar os olhos, fazer diagnóstico precoce, visão ruim, embaçando, óculos mudando muito, história familiar, coça muito o olho, vai fazer o diagnóstico. E, se necessário, o crosslink para impedir a piora da doença e manter a boa visão do paciente. Ô, doutor, imagine, a criança coça muito os olhos normalmente. Coça. A gente tem que falar para elas assim, não coça o olho. Sabe, eu fico com meus netos, né? Então, quando eles têm alguma coisa, eu pego um algodãozinho com água e falo assim, pô, vamos pôr o algodãozinho e fica deitadinho. Ajuda, compressa geladas é uma maneira de ajudar. Eu falo para os pacientes, só pode coçar o olho com o cotovelo. Se você conseguir coçar o cotovelo, então não pode coçar o olho nunca. Mas a gente tem algumas coisas que ajudam. Compressa gelada é uma delas, ajuda. Então isso é uma coisa que eu Sim, faço instintivamente. E fez certo, ajuda. Outra coisa, a gente tem muita oleosidade nos cílios, gorduras, bactérias que ficam nos cílios, sujeirinhas, caspinhas. Isso também dá coceira. E uma higiene ocular, uma higiene dos cílios ajuda. Você já sabia que a gente pode fazer higiene dos cílios? Não sei se você já ouviu falar. Mas é muito simples. A gente compra um shampoo neutro, pode ser esses shampoos de neném, sabe? Neutros. Sei. Dilui em água, faz bastante espuminha, pede para o paciente fechar os olhos e limpa o cabelinho dos olhos, os cílios mesmo. Isso vai ajudar, dar um conforto também, melhorar coceira e irritação. E por último, se o paciente tiver uma alergia, existem colírios antialérgicos também para isso. Além de colírios lubrificantes, que também dão uma aliviada. Eu estou usando o colírio lubrificante que a doutora Thaisa me deu. Ajuda também, dá uma aliviada na vista, dá na coceira, no desconforto, no olho seco, que hoje em dia é ar-condicionado. O olho é seco, né? Computador, é outra epidemia aí, olho seco, junto com a miopia e a astenopia, o cansaço ocular, né? Por causa das telas, né? Tudo isso se mistura, por isso a gente tem bastante olho seco hoje, né? A gente fica no computador, não pisca, a lágrima evapora, o olho fica seco. Aí a vista fica cansada de tanto olhar para perto também. Então, uma coisa acaba misturando com a outra. Eu fico o dia inteiro no celular. Uma loucura. Ô, doutor, e você está lá no hospital HO? HO Redentora, Hospital dos Olhos Redentora. Hospital dos Olhos Redentora. Nunca sei se eu falo Hospital dos Olhos ou HO. HO Redentora. É a mesma coisa, né? Mas é que o logo HO é muito forte, né? Exatamente. HO Redentora, tradição aí. E lá está um espetáculo. Né? Um hospital completíssimo. Temos tudo lá, o paciente não precisa sair de lá, temos todos os exames de alta tecnologia e a gente sempre está adquirindo novas tecnologias. Recentemente a gente adquiriu um equipamento novo chamado OCT, uma tomografia de córnea, que permite diagnósticos de retina, da retina até a córnea. E a gente faz todos os exames lá de catarata, de glaucoma, de plástica, de neurooftalmo, oftalmopediatria, estrabismo, tudo. Se o paciente precisa operar, lá tem centro cirúrgico, operamos todas as especialidades, catarata, pterígio, ceratocone. Quantos médicos atuam lá atualmente? Mais de 30? Nessa faixa aí. Em torno de 30 médicos, mais ou menos. Cada um numa especialidade? Cada um tem sua especialidade. Cada um tem sua isso é bacana. E lá também temos pronto-socorro 24 horas. Eu vi que lá tem um trabalho super legal, que vocês atendem SUS. Atendemos SUS também, SUS parte social. Porque é muito legal isso. É muito legal, conseguimos fazer isso aí para a sociedade, atendemos SUS, temos uma residência lá, formamos oftalmologistas também. Tem uma residência lá da FUNFARM? Não, do próprio HO Redentora, reconhecida pelo MEC, né? Que legal. O cara faz a residência lá. Isso, aprende com a gente lá, trata os pacientes lá e depois de 3 anos ele vira oftalmologista. Provavelmente de lá também. Se continuar crescendo, testando. E a gente está expandindo, vai ter novidades aí logo, né? E a ideia é sempre crescer como um hospital, como um serviço, né? Como uma equipe maravilhosa que a gente tem lá. O paciente não precisa sair de lá, não precisa fazer exame em outros lugares, faz tudo lá. Eu sou clientona de lá. Não, comecei agora, paciente, né? Não é cliente. Ou paciente. É cliente, né? Paciente.
Eu sempre falo, quem vai no médico é paciente, porque precisa ter uma paciência. Sim. Mas... Por isso É que às verdade. vezes a gente usa o nome de cliente. Mas eu vou me tratar lá com vocês, tenho certeza. Vou levar que minha bom. família inteira. Vamos lá, estamos Sou esperando. fã lá. Muito obrigado. Ó, doutor, nós vamos ter que terminar, já passamos até o tempo. Olha que só, foi rapidinho, hein? Nem doeu, né? Nem doeu. Ó, muito obrigada. Se vocês gostaram das informações, compartilha esse vídeo para quem vocês acham que está precisando ouvir aí as dicas de prevenção de doença. Segue a gente no Instagram e se inscreve no nosso canal, Em Voga Podcast. Quer falar o endereço eletrônico do hospital, doutor? Tem o seu, né? o HO Redentora, tem no Instagram, tem também no Google, vocês digitam lá HO Redentora, lá o primeiro site lá vai ser o nosso, dá para marcar consulta ligando, online, e meu Instagram também, para qualquer dúvida que vocês quiserem, é Murilo BP, B de bola, P de pato. Beleza, prazer, viu, doutor, tá? Brigadão. Tchau, tchau. Tchau.